Sermão. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 21. Abre aspas, traduzido do inglês. Fecha aspas. Isto segue o batismo de Jesus, seu recebimento do HS e os seus 40 dias no deserto. Capítulo 4, versículo 14 em diante. Então, Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou a Galiléia e um relatório sobre ele se espalhou por todo o país circuncidante. Ele começou a ensinar em suas sinagogas e foi elogiado por todos. Quando ele chegou a Nazaré, onde ele havia sido trazido, ele foi à sinagoga no dia de sábado, como foi seu personalizadas. Ele levantou-se para ler, e o rolo do profeta Isaías lhe foi dado. Ele desenrolou o pergaminho e encontrou o lugar onde estava escrito. Capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele tem me ungido para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e recuperação da visão ao cego, para deixar os oprimidos livres, para proclamar o ano do favor do Senhor. E ele enrolou o pergaminho, devolveu ao atendente e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje essa escritura foi cumprida em sua audiência. Iniciando o sermão. Sermão. Caçando o Espírito Indescritível, Dr. Jonathan Baker. Tom Lane, Jubileu. Se o Espírito de Deus fosse claramente evidente, não teria havido razão terrena da missão de Jesus ao mundo. Ainda assim, mesmo após a vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus, o mundo, incluindo a Igreja, está caçando e buscando o Espírito de Deus indescritível, que vai trazer nova vida e esperança ao mundo faminto e ferido. Depois que Jesus foi batizado, o Espírito de Deus desceu sobre ele, e o Criador de Jesus, e você e eu, foi ouvido. Você é amado. Você é amado. Durante nossos estudos da Quaresma, exploraremos em detalhes o que significa viver com essa verdade que cada um de nós é amado pelo Criador, o Deus com que estamos desde antes do começo do tempo. Esta era uma realidade tão poderosa para Jesus. Ele foi para o deserto para contemplar o que significava ser amado e quais as implicações tinham por sua vida ser amado. Ele confrontou toda a tentação de dizer e fazer o que o tomaria popular e mantê-lo assim pelo padrão do mundo. Ele rejeitou todos eles para ser fiel à sua missão, viver seu amado e mostrar a cada um de nós e a toda a criação que somos amados pelo Criador. E ele não foi tentado apenas uma vez. Perto do fim de sua vida, como ele explicou para os seus amigos mais próximos, onde o caminho o levaria, Pedro tentou convencê-lo a não seguir esse caminho até
a rejeição, a dor e morte. Jesus disse: fique atrás de mim, Satanás. Você está focado em coisas mundanas, não coisas espirituais. O Espírito de Deus é elusivo. Mesmo que ele resida dentro de nós, nós, como Pedro, somos atraídos pelos valores do mundo. Pessoas em todos os tempos, em todos os lugares, buscam significado para suas vidas. Você é amado. O Espírito de Deus nos diz: as pessoas buscam sentidos através de diferentes formas de conhecer e acreditando. Você é amado. O Espírito de Deus nos diz: nos dois polos opostos da crença existem ateístas e ateus. Entre esses dois polos são agnósticos, teístas, acreditam que existe um Deus. Eles são amados. Os ateus acreditam que não há Deus. Eles são amados. Os agnósticos não têm certeza que existe um Deus. Eles são amados. Todos são amados. E todos, incluindo os cristãos, esquecem desta verdade que somos amados. A consciência espiritual, crescimento espiritual, não depende da religião. O Espírito de Deus não é limitado pelo que alguém acredita ou não acredita. Depende de termos sido amados. Para que possamos amar. Toda criança nasce com capacidades espirituais, a capacidade de amor, esperança. Compartilhe essas. São características espirituais de todos os seres humanos. Está aberta ao Espírito de Deus e está aberto para a nova vida em si, onde essa nova vida muitas vezes não sabemos. Estamos ocupados com coisas do mundo. Durante um período intermediário entre um pastor saindo e entre outro, é chamado, uma igreja entra em um tempo único, um tempo de escutando, assim como Jesus saiu para orar e refletir para uma confirmação de direção. A Igreja de Cristo escuta especialmente durante esse tempo para discernir onde o Espírito de Deus está chamando. Deve continuar o ministério que tem agora, ou é o Espírito de Deus chamando uma igreja para desenvolver um novo ministério para a sua época, mudando o tempo e comunidade. A equipe de estudos da missão é encorajada pela sessão para ajudar John Calvin para ouvir, estudar e orar pela liderança do Espírito. Não pode. Faça isso por isso só. Depende da sua participação. Todos os MST, por favor, fique de pé. Seu futuro pastor está fazendo a mesma coisa. Aquele que procuram uma chamada para uma nova igreja está discernindo a mesma verdade do Espírito de Deus. Onde? Eles foram, onde eles estão agora, onde está o Espírito pedindo o futuro deles. O discernimento espiritual não é feito no vácuo, nem é o resultado do discernimento espiritual, uma conclusão precipitada. Para que a equipe de estudo de missões faça o trabalho, deve ouvir atentamente você, membro, amigos desta igreja, como deve ouvir aqueles fora desta igreja, em Metro e Kenner, e deve ouvir os dados do censo para aprender com essas duas comunidades. Mudaram muito durante os últimos 17 anos, e continuam a mudar. Este é o campo em que John Calvino é chamado para ministrar. Na próximo sermão estarei em retiro por uma parte do dia para refletir, orar, estudar e principalmente para ouvir. Este é o caminho para ouvir o Espírito. Então teremos um retiro interno da igreja em 10 de fevereiro após o culto. Vamos começar nos juntando no FH para um almoço
leve seguindo de um curto retiro ou liderar. Sua presença é fundamental para o futuro desta igreja. Eu espero que você esteja lá para compartilhar. Se você puder, Deus falará através das pessoas e sua voz é essencial. Somente depende do seu retiro espiritual por 40 dias. Jesus tentou o ministério e ele adaptou seu ministério para atender cada pessoa que ele conheceu e cada cidade que ele visitou, e periodicamente ele tomaria outros retiros para refletir e renovar seu bem-estar espiritual e esclarecer o seu senso de direção e ganhar sua força espiritual. Meta e Kenner são cidades diferentes do que eram 15 ou 20 anos atrás, assim como esta igreja é diferente, porque somos todos diferentes do que nós éramos 15 ou 20 anos atrás. Deus vê isso, todos nós mudamos, somos uma espécie que se move de um lugar para o outro, chamado pelo Espírito. Nós vagamos e migram porque os humanos sempre foram puxados a avançar em um futuro desconhecido com esperança. Quando o próximo pastor for chamado pelo Espírito de Deus, será ser precedido por um processo de escuta e tentar discernir o plano de Deus para esta igreja para o futuro. Isso é um momento emocionante e, com sua amada voz incluída, será o momento mais feliz como começamos essa busca pelo Espírito vivo de Deus que nos guia e nos dá nova vida para toda a criação. Para a glória de Deus, através de Cristo nosso Senhor, poder de vida do Espírito a um homem. Amém. E renova sua vida, basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença, mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai.